Eu vendi essas opções, o último lote que eu vendi dessas opções foi por R$27. R$500 virou 75 mil. Eu acredito que nos próximos 6 meses é possível que a gente tenha uma grande realização. Não queria ser um portador de más notícias. Só precisa de um catalisador, né? Não é que você prevê o catalisador. Você prevê que se tiver um catalisador, Exatamente. a queda do mercado ela vai ser relevante. E a gente tá com o seu gráfico ali, apostos, né? Pra gente começar a entrar em como a pessoa consegue se beneficiar de um cenário turbulento agora para a economia, né? Ou que possa ser no futuro. E aí tem um gráfico muito legal que o Fernando ele compartilhou, que a gente vai mostrar aqui, que é um indicador de recessão, é isso, Fernando? Então, ele é um indicador de crash. Quando ele é um coeficiente que vai de 0 até infinito. E ele tem uma linha vermelha no meio, vocês estão vendo aí na tela? Você já tá na tela? Já? Ele tem uma linha vermelha no meio, que é o 1. Desde 2007, às vezes, e isso não é estatística, porque só aconteceu 5 vezes, tá? Mas desde 2007, quando ele ultrapassou, a gente teve um crash. Isso aconteceu 5 vezes. Então, veja aí como é que foi 2008. Tá aí, ó, ele vai até 2, ele vai até 1,94. Ele cruza a linha do 1 em abril de 2008. E aí ele chega lá em cima em julho e o crash é na última semana de agosto. Então, 1 mês e pouco depois. Depois, em 2013, acontece de novo, que foi um problema com a Dilma lá, que foi quando descobriu o problema fiscal lá, pedalada e tal. Novamente ali, alguns dias depois que o indicador subiu, armou e desarmou, quer dizer, voltou de cima para baixo do 1, alguns dias depois teve a bolsa caindo cerca de 30%. A terceira vez que isso aconteceu ali é o Joesley Day. Então ele ultrapassou 1, quando ele voltou era dia 10 de maio, mais ou menos 10 de maio. O Joesley Day foi 15 ou 16 de maio, se eu não me engano. Então aconteceu. Ah, então ele... Isso é legal, porque o Joesley Day foi 15 de maio que saiu a notícia e 16 impactou o mercado, porque dia 15 era noite já quando saiu. E ele indicou isso no dia 10. Final de abril. Final de abril, legal. Final de abril. Então, assim, não é que o indicador sabe que um cara dono de uma empresa vai gravar um vice-presidente. Não. Ele tá dizendo que a energia acumulada tá subindo. A volta caindo, o mercado tá parado, o mercado subindo, já não tem mais muito prêmio, a entropia muito alta, e aí vem um evento de quebra de expectativa. Que foi o Joesley, e aí o mercado caiu 20%, 30%. Tipo, o evento vai ter um impacto muito maior, independente do evento, vai ter um impacto muito maior, e o que ele prevê é o tamanho do impacto que ele poderia ter. Depois nós tivemos a crise dos caminhoneiros, aí que não chegou a 1. 2018 chegou perto ali, Chegou né? perto, mas não chegou. Depois nós tivemos o crash 2020. Ele começa em setembro de 19, dá o sinal, depois ele dá de novo em outubro, novembro de 19, depois ele dá em janeiro, depois ele dá em fevereiro de 2019. E eu já tinha esse indicador, uma preliminar dele, no final de 19. E eu comprei uns pozinhos por causa do crash. Eu comprei, dia 12 de fevereiro de 2020, eu comprei 500, eu pus 15 mil reais numa conta, numa corretora, e falei pro meu público, falei, nós vamos ter um crash em algum momento. Eu vou comprar 500 reais de pozinhos por mês. Comprei no primeiro mês de janeiro, não deu nada. Comprei em fevereiro, 500 reais no Bova O96. Paguei 11 centavos. Fui para Nova York fazer o curso do Taleb em fevereiro, tal, ficou lá. Tivemos crash no carnaval. Eu vendi essas opções, o último lote que eu vendi dessas opções foi por R$27. 500 reais virou 75 mil reais. Então, assim, esse indicador ele é bem interessante. Poxa, é bruxaria? O que é isso aí? Tá mostrando para todo mundo ver? Eu acredito que nos próximos 6 meses é possível que a gente tenha uma grande realização. Não queria ser um portador de más notícias. Se a gente olha o mercado, tem tudo para o mercado reagir, para a gente nascer um ciclo novo. O próprio Breda, que é meu amigo, que eu encontro ele toda semana, posta sempre um gráfico lá do ciclo do Ibovespa em dólar, mostrando que a gente está para começar um grande ciclo do Ibovespa, mas a gente vê que esse indicador ele já ultrapassou o 100. Ele já ultrapassou o 100. Esse gráfico deve ter uns 20 dias. Ele continua acima do 100. Então, faz sentido que, infelizmente, daqui a alguns meses, a gente ou tem algum evento na Ucrânia, um evento na China, que invada um Taiwan da vida, ou alguma coisa que a gente nem espera, ou uma recessão rápida nos Estados Unidos.
Porque a recessão, ela não aparece no retrovisor, ela nunca apareceu no retrovisor. Isso é legal, né? A gente não tá falando aqui... Você tá falando que, poxa, a probabilidade de ter uma quebra grande, qualquer coisa gerar uma quebra grande nas expectativas que parecem tão tranquilas, tá alta, né? Tá. Só precisa de um catalisador, né? Não é que você prevê o catalisador. Você prevê que se tiver um catalisador, Exatamente. a queda do mercado ela vai ser relevante. E Né? quanto mais tempo levar e mais esse indicador for subindo, mais o elástico tá esticado. Você Mais não na hora prevê de soltar o elástico. você não prevê o fogo, né? Você prevê que a casa é de madeira. Exato. Você tá prevendo que a quantidade de potência ali pro mercado ir para colapsar, né, é muito grande. E o que é interessante? O interessante é que não é para vender bolsa. Por quê? Porque normalmente antes de um crash você tem euforia. Provavelmente a bolsa ainda sobe uns 20%. Talvez a gente veja o Ibovespa no 140, o S&P acima dos 6 mil. É por uma questão de momento, né? Exato. E aí lá do Ibovespa no 140, se ele cair até o 100, é um movimento... É um movimento bem perceptível. Dá pra gente imaginar que isso aconteça, não é uma coisa impossível. Então, a carteira, quando esse indicador sobe, a volatilidade cai e o risco, a chance da gente ter um grande movimento acentuado aumenta, a gente não deve vender a carteira toda, a gente tem que deixar ela mais barbell. Significa o quê? Comprar mais ações e mais pozinho. Legal. Mais ações e mais pozinho, porque o pozinho te possibilita aumentar o risco em ações. Então você tá aumentando a participação em ações, é isso? Só que aumentando É, o pozinho da também, o carteira. seguro também. O seguro Legal. também. Boa, show de Esse é um Porque ponto bom, assim, eu realmente não acho que você deva vender nada, assim, individualmente, porque eu já vi erros muito graves sendo cometidos em relação a isso, porque a galera esquece que quando você vende alguma coisa, primeiro que você já tá no lado errado da simetria, você só pode ganhar 100, você pode perder infinito, e segundo que a galera pode se manter irracional por muito mais tempo que você pode se manter líquido, né? Você tem que aportar garantia. E fazer essa venda ou tentar apostar na queda com opções é infinitamente melhor. Muito Por exemplo, melhor. teve um caso clássico do pessoal lá do fundo que apostou na queda do Inter, que eu achava que fazia total sentido em termos de valuation, mas não fazia sentido nenhum em termos operacionais práticos, né? Por quê? Porque tinha um fundo, Ponta Sul, que estava torando, alavancado, comprando o Banco Inter. O que aconteceu? A cotação disparou, os caras tiveram que liquidar a posição, perderam o dinheiro lá. Era muito mais vantajoso você tentar Short fazer é bobagem, opção. porque a simetria é negativa. E com a opção você põe, sei lá, 0,01% do seu patrimônio. Qual a sua perda? 0,01% do patrimônio, tá limitado. Agora o outro não tem limite, sabe? E como a gente adicionou a probabilidade, então aí já não é tão ruim fazer o seguro. Você vai aumentar o seguro mesmo quando a chance ali tá maior. Então, no zigue-zague, o retorno geométrico esperado deve ser maior. Então, normalmente o final de um ciclo, ele inclusive é acentuado. Né? O ângulo de alta do final de um ciclo é o que a gente chama de onda 5, né? Aquela última grande alta acentuada. Tem um gráfico bem clássico, inclusive tem no livro do Taleb, mas muita gente já publicou, que tem no Cisne Negro, que é o gráfico do S&P normal e o gráfico do S&P se você tirar os 20 melhores dias. Os 20 melhores dias em 50 anos, você tira os 20 melhores dias e o retorno é menos da metade. 20 dias fazem toda a diferença. Por isso que ficar tentando operar, fazer time na carteira toda, o tempo todo, é bobagem. O melhor é fazer o balanceamento e, às vezes, se você quiser aumentar a sua mão em bolsa, comprar um pouco de seguro. Somente quando ele tá barato. Por quê? Quando a volatilidade tá muito baixa, o mercado tá subindo, tá todo mundo confiante, os juros vão cair, os seguros estão extremamente baratos. Depois do crash de 2020, a volatilidade foi para 120%. Hoje tá em 16%.